O homem mais rico da Babilônia conta ao seu sistema. Por George S. Clason, lido por Sarah Partridge, originalmente publicado em 1926 como uma série de panfletos intitulados The Babylon Course in Financial Success for Aqueles Who Desire Much Gold. E o mais famoso da série foi intitulado O Homem Mais Rico da Babilônia, que irei ler agora. Como isenção de responsabilidade geral. Os pontos de vista e opiniões expressos neste livro pertencem ao autor e podem não refletir necessariamente os da Master Key Society ou de suas afiliadas. Esta gravação é uma produção da Master Key Society para fins de pesquisa, estudo e discussão. O homem mais rico da Babilônia. O homem mais rico da Babilônia tinha um sistema que o levou ao objetivo que desejava. Neste livro ele conta seu sistema e nos dá para segui-lo sem custo ou obrigação. Seu sistema é recomendado para todas as pessoas que desejam chegar ao mesmo objetivo, a abundância financeira. Na antiga Babilônia viveu um certo homem muito rico chamado Arcade. Em toda parte ele era famoso por sua grande riqueza. Também ficou famoso por sua liberalidade. Ele era generoso em suas instituições de caridade. Ele era generoso com sua família. Ele era liberal em suas próprias despesas. Mas, mesmo assim, a cada ano sua riqueza aumentava mais rapidamente do que ele gastava. E alguns amigos mais jovens vieram até ele e disseram: "Você, Arcade, é mais afortunado do que nós. Você se tornou o homem mais rico de toda a Babilônia enquanto lutamos pela existência. Você pode usar as melhores roupas e pode desfrutemos dos alimentos mais raros. Enquanto devemos nos contentar se pudermos vestir nossas famílias com roupas apresentáveis e alimentá-las da melhor maneira possível. Ainda assim, uma vez que éramos iguais, estudamos com o mesmo mestre, jogamos os mesmos jogos, e nem nos estudos nem nos jogos você nos superou. E nos anos seguintes, você não foi um cidadão mais honrado do que nós. Nem você trabalhou mais ou com mais fidelidade. Até onde podemos julgar. Por que, então, um destino inconstante escolheria você para desfrutar de todas as coisas boas da vida e nos ignoraria? Que somos igualmente merecedores? Então Arcade protestou com eles, dizendo: se vocês não adquiriram mais do que uma existência simples nos anos desde que éramos jovens, é porque vocês falharam em aprender as leis que regem a construção de riqueza. Ou então vocês não observe-os. Ficofate é uma deusa cruel que não traz nenhum bem permanente para ninguém. Pelo contrário, ela traz ruína a quase todos os homens sobre quem derrama ouro imerecido. Ela faz gastadores desenfreados, que logo dissipam tudo o que recebem e ficam assolados por apetites e desejos avassaladores, que não têm a capacidade de satisfazer. No entanto, outros a quem ela favorece tornam-se avarentos e acumulam suas riquezas, temendo gastar o que têm, sabendo que não possuem a capacidade de substituí-las. Eles ainda são assolados pelo medo de ladrões e se condenam a vidas de vazio e miséria secreta. Provavelmente existem outros que podem pegar
ouro não ganho e adicioná-lo e continuar a ser cidadãos felizes e satisfeitos. Mas são tão poucos que só os conheço por boatos. Pense nos homens que herdaram riqueza repentina e veja se essas coisas não são assim. Seus amigos admitiram que, dos homens que eles conheciam que haviam herdado riqueza, essas palavras eram verdadeiras. Eles imploraram que ele explicasse a eles como ele havia se tornado possuidor de tantas propriedades. Então ele continuou: na minha juventude, olhei ao meu redor e vi todas as coisas boas que existiam para trazer felicidade e contentamento. E percebi que a riqueza aumentava a potência de tudo isso. Com riqueza, muitas coisas são possíveis. Pode-se ornamentar a casa com os móveis mais ricos. Pode-se navegar pelos mares distantes. Pode-se deleitar-se com as iguarias de terras distantes. Pode-se comprar os ornamentos do ourives e do polidor de pedras. Pode-se até construir templos poderosos para os deuses. Pode-se fazer todas essas coisas. E muitas outras nas quais há deleite para os sentidos e gratificação para a alma. Quando percebi tudo isso, declarei para mim mesmo que reivindicaria minha parte nas coisas boas da vida. Eu não seria um daqueles que ficam de longe, com inveja, observando os outros desfrutarem. Eu não ficaria contente em vestir, eu me vestiria com roupas mais baratas e que parecessem respeitáveis. Eu não ficaria satisfeito com a sorte de um homem pobre. Pelo contrário, eu me tornaria um convidado neste banquete de coisas boas. Humilde, comerciante, pertencente a uma família numerosa, sem esperança de uma herança e sem ser dotado, como você disse tão francamente, de poderes ou sabedoria superiores. Decidi que, se quisesse alcançar o que desejava, tempo e estudo seriam necessários. Obrigatório. Quanto ao tempo, todos os homens o têm em abundância. Vocês, cada um de vocês, deixaram escapar o suficiente para se tornarem ricos. No entanto, você admite, vocês não têm nada para mostrar, exceto suas boas famílias, das quais vocês podem ser justamente orgulhoso. Quanto ao estudo, nosso sábio professor não nos ensinou que o aprendizado era de dois tipos. O primeiro tipo sendo as coisas que aprendemos e sabíamos, e o outro sendo o treinamento que nos ensinou como descobrir o que não sabíamos. Portanto, decidi descobrir como alguém pode acumular riqueza e, quando descobri, fazer dessa minha tarefa e fazê-la bem. Pois não é sábio que devamos aproveitar enquanto habitamos no brilho do sol. Pois tristezas suficientes cairão sobre nós quando partirmos para as trevas do mundo do espírito. Encontrei emprego como escriba na sala de registros e, todos os dias, trabalhei longas horas nas tábuas de argila. Semana após semana, e mês após mês, trabalhei. Mas, quanto aos meus ganhos, não tive nada para mostrar. Comida, roupas e penitência aos deuses, e outras coisas das quais eu não conseguia me lembrar, absorveram todos os meus ganhos. Mas minha determinação não me abandonou. E um dia Algamiche, o agiota, veio à casa do mestre da cidade e pediu uma cópia da nona lei. E ele me disse: devo receber isso em 2 dias.
E se a tarefa estiver concluída até esse momento, 2 moedas de cobre eu te darei. Então trabalhei duro. Mas a lei era longa e, quando Algamish voltou, a tarefa estava inacabada. Ele estava com raiva e se eu fosse seu escravo, ele teria me batido. Mas sabendo que o mestre da cidade não permitiria que ele me machucasse, não tive medo. Então disse a ele: Algamish, você é um homem muito rico. Diga-me como também posso ficar rico. E durante toda a noite esculpirei no barro e, quando o sol nascer, tudo estará concluído. Ele sorriu para mim e respondeu: Você é um patife atrevido. Mas vamos chamá-lo assim. Uma pechincha. Durante toda aquela noite eu esculpi. Embora minhas costas doessem. E o cheiro do pavio fizesse minha cabeça doer até que meus olhos mal pudessem ver. Mas quando ele voltou ao nascer do sol, as tabuinhas estavam completas. Agora, eu disse: Diga-me o que você prometeu. Você cumpriu sua parte em nosso acordo. Meu filho, ele me disse gentilmente. E estou pronto para cumprir a minha. Direi essas coisas que você deseja saber porque estou ficando velho e uma língua velha adora falar. E quando o jovem chega à idade de receber conselhos, ele recebe a visão dos anos. Mas muitas vezes os jovens pensam que a idade conhece apenas a sabedoria dos dias que já se foram e, portanto, não beneficia. Mas lembre-se disso. O sol que brilha hoje é o sol que brilhou quando seu pai nasceu e ainda brilhará quando seu último neto passar para a escuridão. Os pensamentos da juventude, continuou ele, são luzes brilhantes que brilham como os meteoros que muitas vezes tornam o céu brilhante. Mas a sabedoria da idade é como as estrelas fixas que brilham tão inalteradas que o marinheiro pode depender delas para guiar o curso dele. Guarde bem minhas palavras, pois se não o fizer, não conseguirá compreender a verdade que lhe direi, e pensará que seu trabalho noturno foi em vão. Sobrancelhas e disse em um tom baixo e enérgico: Encontrei o caminho para a riqueza quando decidi que uma parte de tudo o que ganhei era minha para ficar. E você também. Então ele continuou a olhar para mim com um olhar que eu podia sentir me perfurando. Mas não disse mais nada. Isso é tudo? Perguntei. Isso foi suficiente para transformar o coração de um pastor de ovelhas no coração de um agiota. Respondeu ele. Mas tudo o que ganho é meu. Não é? Eu exigi. Longe disso. Ele respondeu. Você não paga ao costureiro? Você não paga ao fabricante de sandálias? Você não paga pelas coisas que come? Você pode viver na Babilônia sem gastar? O que você tem para mostrar sobre seus ganhos do passado? E no ano passado? Enganar. Você paga a todos, menos a si mesmo. Do Lard. Você trabalha para os outros. Também é melhor ser um escravo e trabalhar pelo que seu mestre lhe dá para comer e vestir. Se você guardasse para si 1/10 de tudo o que ganha, quanto teria em 10 anos? Apóstrofo. Meu conhecimento dos números não me abandonou. E respondi: tanto quanto ganho em 1 ano. Você fala apenas metade da verdade. Ele respondeu: cada moeda de ouro que você economiza é um escravo para trabalhar para você. Cada cobre que ele ganha é seu filho.
que também pode ganhar para você, deve ganhar, e seus filhos devem ganhar, e os filhos de seus filhos devem ganhar, para que todos possam ajudar a dar a você a abundância que você deseja. Você acha que eu o enganei por sua longa noite de trabalho? Continuou ele. Mas eu estou pagando você 1000 vezes se tiver a inteligência para compreender a verdade que eu lhe ofereço. Uma parte de tudo o que você ganha é sua. Não deve ser menos que 1/10. Não importa quão pouco você ganhe. Mais do que puder. Pague a si mesmo primeiro. Não compre do fabricante de roupas e do fabricante de sandálias mais do que você pode pagar do resto e ainda tenha o suficiente para a comida. Caridade e penitência aos deuses. Uma árvore cresce a partir de uma pequena semente. O primeiro cobre que você economiza é a semente da qual sua árvore de riqueza crescerá. Quanto mais cedo você plantar essa semente, mais cedo a árvore crescerá. E quanto mais fielmente você nutrir e regar aquela árvore com economias consistentes, mais cedo você poderá desfrutar de contentamento sob sua sombra. E parecia razoável. Então decidi que tentaria. Cada vez que eu era pago, eu pegava uma de cada 10 moedas de cobre e escondia. E por mais estranho que possa parecer, eu não estava com menos fundos do que antes. Percebi pouca diferença, pois consegui passar sem ele. Mas muitas vezes fui tentado, à medida que meu tesouro começou a crescer, a gastá-lo em algumas das coisas boas que os mercadores exibiam, trazidas por camelos e navios da terra dos fenícios. Mas eu sabiamente me abstive. 12º mês após a partida de Algamish, ele voltou novamente e me disse: Filho, você pagou a si mesmo pelo menos 1/10 de tudo o que ganhou no ano passado. Eu tenho. Isso é bom. Ele respondeu sorrindo para mim. E o que você fez com isso? Eu o entreguei a Asmur, o oleiro, que me disse que estava viajando pelos 7 mares e em Tiro compraria para mim as joias raras dos fenícios. Quando ele retornar, as venderemos a preços altos e dividiremos o dinheiro. Ganhos. Todo tolo deve aprender. Ele rosnou. Mas por quê? Confiar no conhecimento de um oleiro sobre joias? Você iria à máquina de fazer pão para perguntar sobre as estrelas? Não. Pela minha túnica. Você iria ao astrólogo. Se tivesse poder para pensar. Suas poupanças acabaram. Jovem. Você arrancou sua árvore da riqueza pela raiz. Mas plante outro. Tente novamente. E da próxima vez, se você quiser conselhos sobre joias, vá ao comerciante de joias. Se você quiser saber a verdade sobre ovelhas, vá até o pastor. Conselho é algo que é dado gratuitamente. Mas tome cuidado para aceitar apenas o que vale a pena ter. Aquele que recebe conselhos sobre suas economias de alguém inexperiente em tais assuntos, pagará com suas economias por provar a falsidade de suas opiniões. Dizendo isso, ele foi embora. E foi como ele disse. Pois os fenícios são canalhas e venderam a Asmur pedaços de vidro inúteis que pareciam pedras preciosas. Mas como Algamish me pediu, economizei novamente cada 10º de cobre.
pois agora havia formado o hábito. E não é mais difícil. 12 meses depois, Algamish veio à sala dos escribas e se dirigiu a mim. Que progresso você fez desde a última vez que o vi? Eu me paguei fielmente. Respondi. E confiei minhas economias a Eiger, o fabricante de escudos, para comprar bronze. E a cada 4 meses ele me paga o aluguel. Isso é bom. E o que você faz com o aluguel? Tenho um grande banquete com mel, bom vinho e bolo de especiarias. Também comprei uma túnica escarlate. E algum dia comprarei para mim um jumentinho para montar. Ao que Algamish riu. Você come os filhos de suas economias. Então, como você espera que eles funcionem para você? E como eles podem ter filhos que também funcionarão para você? Primeiro, consiga um exército de escravos de ouro e depois muitos banquetes ricos que você possa desfrutar sem arrependimentos. Dizendo isso, ele novamente foi embora. Nem o vi novamente por 2 anos. Quando ele voltou mais uma vez e seu rosto estava cheio de rugas profundas e seus olhos caíram, pois ele estava se tornando um homem muito velho. E ele me disse: Arcade, você ainda alcançou a riqueza que você sonhou? E eu respondi: ainda não tudo o que desejo, mas alguns eu tenho e ele ganha mais. E seus ganhos rendem mais. E você ainda segue os conselhos dos fabricantes de tijolos? Sobre a fabricação de tijolos. Eles dão bons conselhos. Retruquei. Arcade. Continuou ele. Você aprendeu bem suas lições. Você primeiro aprendeu a viver com menos do que poderia ganhar. Em seguida, você aprendeu a buscar conselhos daqueles que eram competentes, por meio de suas próprias experiências, para fornecê-los. Por último, você aprendeu a fazer o ouro trabalhar para você. Você aprendeu sozinho como adquirir dinheiro, como guardá-lo e como usá-lo. Portanto, você é competente para uma posição de responsabilidade. Estou ficando velho. Meus filhos pensam apenas em gastar e não pensam em ganhar. Meus interesses são grandes e tenho muito medo de que eu cuide deles. Se você for para Nippur e cuidar de minhas terras lá, farei de você meu sócio e você compartilhará minha propriedade. Então fui para Nippur e assumi o controle de suas propriedades, que eram grandes. E porque eu estava cheio de ambição e porque tinha dominado as 3 leis para lidar com a riqueza com sucesso, consegui aumentar muito o valor de suas propriedades. Então, prosperei muito. E quando o espírito de Algamish partiu para a esfera das trevas, compartilhei sua propriedade como ele havia organizado de acordo com a lei. Assim falou Arcade. E quando ele terminou sua história, um de seus amigos disse: você realmente teve sorte que Algamish fez de você um herdeiro. Tive sorte apenas porque tive o desejo de prosperar antes de conhecê-lo. Por 4 anos não provei minha definição de propósito mantendo 1/10 de tudo que ganhei. Você chamaria de sortudo um pescador que por anos estudou os hábitos dos peixes que com cada mudança de vento ele poderia lançar suas redes sobre eles. A oportunidade é uma deusa arrogante que não perde tempo com aqueles que estão despreparados.
Você tinha muita força de vontade para continuar depois de perder as economias do primeiro ano. Você é incomum nesse sentido. Falou outro. Força de vontade. Retrucou Arcade. Que bobagem. Você acha que o poder de vontade dá ao homem a força para levantar um fardo que o camelo não pode carregar, ou para puxar uma carga que os bois não podem mover? Oh, poder de vontade é apenas o propósito inabalável de realizar uma tarefa que você estabeleceu para si mesmo. Se eu estabeleço uma tarefa para mim mesmo, por mais insignificante que seja, eu a cumprirei. De que outra forma terei confiança em mim mesmo para fazer coisas importantes? Devo dizer a mim mesmo: por 100 dias, enquanto atravesso o rio, ponte para a cidade, vou pegar uma pedra da estrada e lançá-la no riacho. Eu faria isso se no 7º dia eu passasse sem lembrar. Não diria a mim mesmo: amanhã vou atirar 2 pedrinhas, o que também servirá. Em vez disso, eu refazeria meus passos e atiraria a pedra. Nem no 20º dia. Diria a mim mesmo: Arcade, isso é inútil. De que adianta você jogar uma pedra todos os dias? Não. Eu não diria isso nem faço isso. Quando defino uma tarefa para mim, eu a concluo. Portanto, tenho cuidado para não iniciar tarefas difíceis e impraticáveis, porque adoro lazer. E então outro amigo falou e disse: se o que você diz é verdade, e parece, como você disse, razoável, então, sendo tão simples, se todos os homens fizessem isso, não haveria riqueza suficiente para todos. A riqueza cresce onde quer que os homens exerçam energia. Respondeu Arcade. Se um homem rico constrói para ele um novo palácio, o ouro que ele paga acabou? Não. O oleiro tem parte e o operário tem parte. E o artista tem parte. E todos que trabalham na casa têm parte dela. No entanto, quando o palácio estiver concluído, não valerá todo o custo? E será que o terreno sobre o qual ele está não vale mais porque está lá? E o terreno adjacente a ele não vale mais porque está lá? A riqueza cresce de maneiras mágicas. Nenhum homem pode profetizar o limite disso. Os fenícios não construíram grandes cidades em costas áridas com a riqueza que vem de seus navios de comércio nos mares? O que então você nos aconselha a fazer para que também possamos nos tornar ricos? Perguntou ainda outro de seus amigos. Os anos se passaram e não somos mais jovens e não temos nada guardado. Aconselho que vocês sigam a sabedoria de Algamish e digam a si mesmos: uma parte de tudo que ganho é minha para guardar. Diga isso de manhã, assim que você acordar. Diga isso ao meio-dia. Diga isso a cada hora do dia. Diga para si mesmo até que as palavras se destaquem como letras de fogo no céu. Ideia. Preencheis com o pensamento. Então pegue qualquer porção que pareça sensata. Que seja pelo menos 1/10 e deixe-o de lado. Organize suas outras despesas para fazer isso, se necessário. Mas reserve essa parte primeiro. Em breve você perceberá como é maravilhoso ter algo sobre o qual somente você tem direito. À medida que cresce, isso irá estimulá-lo. Uma nova alegria de vida vai emocionar você.
Maiores esforços serão feitos para você ganhar mais do aumento de seus ganhos. A mesma porcentagem também não será sua? Então aprenda a fazer seu tesouro trabalhar para você. Torne-o seu escravo. Faça com que seus filhos e os filhos de seus filhos trabalhem para você. Garanta uma renda para o seu futuro. Olhe para os idosos e não se esqueça de que nos dias que virão você também será contado entre eles. Portanto, invista seu tesouro com o máximo cuidado para que ele não se perca. Taxas de retorno usurárias são sereias enganosas que cantam apenas para atrair os incautos sobre as rochas da perda e do remorso. Proporcione também que sua família não precise, caso os deuses o chamem para seus reinos. Para tal proteção, é sempre possível fazer provisões com pequenos pagamentos, em intervalos regulares. Portanto, o homem previdente não atrasa, na expectativa de que uma grande soma fique disponível para propósito tão sábio. Aconselhe-se com homens sábios. Procure o conselho de homens cujo trabalho diário é lidar com dinheiro. Deixe que eles salvem você de um erro como o que cometi ao confiar meu dinheiro ao julgamento de Asmur, o oleiro. Um retorno pequeno e seguro é muito mais desejável do que o risco. Aproveite a vida enquanto estiver aqui. Não se esforce demais nem tente economizar muito. Se 1/10 de tudo o que você ganha é tanto quanto você pode manter confortavelmente, contente-se em manter essa parte. Viva de outra forma, de acordo com sua renda e não tenha medo de gastar. A vida é boa e rica em coisas que valem a pena e coisas para desfrutar. Seus amigos agradeceram e foram embora. Alguns ficaram em silêncio porque não tinham imaginação e não conseguiam entender. Alguns foram sarcásticos porque pensaram que alguém tão rico deveria dividir com velhos amigos não tão afortunados. Mas alguns tinham nos olhos uma nova luz. Eles perceberam que Algamish voltava todas as vezes à sala dos escribas, porque estava observando um homem sair da escuridão para a luz. Quando aquele homem encontrou a luz, um lugar o esperava. Ninguém poderia preencher esse lugar até que tivesse desenvolvido seu próprio entendimento, até que estivesse pronto para a oportunidade. Foram estes últimos que, nos anos seguintes, visitaram frequentemente Arcade, que os recebeu com alegria. Ele aconselhou-os e deu-lhes gratuitamente sua sabedoria. Como homens de ampla experiência sempre ficam felizes em fazer. E ele os ajudou a investir suas economias, de modo que isso gerasse bons juros com segurança e não fosse perdido nem enredado em investimentos que não pagassem dividendos. O ponto de virada na vida desses homens aconteceu naquele dia em que eles perceberam a verdade que veio de Algamish para Arcade e de Arcade para eles. Uma parte de tudo que você ganha é sua para guardar. O fim. Espero que você tenha gostado desta apresentação e lembre-se de se inscrever para receber notificações sobre as próximas gravações. Esta gravação é uma produção da Master Key Society. Copyright 2022. Master Key Society.